Bom, foi bem-vindas, já que a audiência toda é feminina hoje. O tema de hoje é a promessa da paz mundial. E nós vamos ver quais são os condicionantes para que essa paz possa acontecer, né? Na verdade, existe uma expectativa milenar da paz, não uma expectativa de agora. O mundo sempre viveu em alguma espécie de conflito e tensão. E a expectativa de que viria um momento onde essa tensão, esse conflito, essas desavenças chegariam ao fim, quaisquer que elas fossem e na medida que elas aconteciam de acordo com cada época. O que se vivia de conflito e tensão há 10 mil anos atrás, né, quando o processo civilizatório mais ou menos começa a ter início, é totalmente diferente do conflito e tensão que nós vivemos hoje. Então há uma distinção, mas a expectativa de que o conflito e tensão viesse a um fim, tivesse um fim, sempre foi existente. A ideia de um só rebanho, um só pastor, a ideia do reino de Deus na terra, a ideia de um momento em que o lobo e o cordeiro estivessem usufruindo do mesmo pasto, aonde as diferenças desaparecessem, aonde se vivesse a verdadeira paz, né? Sempre foi esperada, seja nas escrituras sagradas, seja através de odes e poesias e poemas e desejos e expressões humanas as mais diferentes, porque ninguém nunca, digamos, deliberadamente gostou da guerra, porque sabia que com a guerra, com o conflito, há perdas. Alguém morreria, você perderia alguém, alguma situação de desequilíbrio aconteceria, né? E isso, todo mundo queria que chegasse a um fim. As promessas, na verdade, religiosas, né, elas são muito mais contundentes, muito mais claras. Elas falam de datas, elas falam de momentos, elas nos descrevem até em que momento da história humana poderia acontecer essa possibilidade dessa paz. Isso é tema para um outro momento, uma outra oportunidade, a gente falar sobre as profecias e as promessas de que essa paz viria, né? E é interessante notar que todas essas profecias sempre apontaram para alguma coisa em torno do século XIX, que seria no século XIX o início dessa possibilidade dessa paz. Estamos vivendo em pleno século XXI, né? E ela ainda não aconteceu, porque a paz também é um processo, né? Como todo processo orgânico que consegue se manter, né? Processos que não são orgânicos, eles não se mantêm, eles são destrutivos. Os processos orgânicos são aqueles que constroem gradativamente até que você consiga chegar a uma situação de estabilidade maior. Então, há um processo orgânico, segundo as escrituras barrais, que se iniciou no século XIX e que tem continuidade agora nesse século XXI e haverá de perdurar por talvez mais um século. Então, podemos tirar o cavalo da chuva, porque nós não vamos ver esse ápice dessa paz, né? Nós talvez vejamos e testemunhemos o final de um ciclo que vai ser caracterizado por mudanças muito radicais na forma de viver nossa enquanto humanidade, e o início de um novo ciclo que pode então sinalizar para esse momento de paz, esse momento que as escrituras barrais chamam de idade áurea, né? Essa idade áurea aqui presente, ela
segundo as escrituras barrais, acontecerá em provavelmente mais 200, 250 anos, né? A Idade Áurea, o ápice. Uma pergunta que a gente pode se fazer nessa sala é: ok, Irad, desliga aí essa gravação, vamos embora para casa porque não vai servir para a gente. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está discutindo uma coisa que nós não vamos usufruir, né? Mas nós sabemos que toda escada depende do primeiro degrau. E nós somos os construtores desse primeiro degrau. E para que a escada tenha os demais degraus e nós consigamos chegar até esse momento, esse ápice, essa idade áurea, existe um processo construtivo. Que a paz é inevitável, essa é uma assertiva que os ensinamentos barrais trazem de uma forma inequívoca. Ela é inevitável. Que o projeto de humanidade não terá fim também é uma assertiva inequívoca. Porque no momento que eu digo que o projeto humano não tem fim, é sinal que nós, segundo a perspectiva Bahá'í, e eu diria que é corroborada pelas perspectivas das demais religiões, né? Essa perspectiva nos dá uma expectativa do que vem pela frente. Se o projeto humano não tem fim, e se uma idade áurea é prevista, como é que nós vamos chegar até ela? E aí os ensinamentos barrais dizem que há dois caminhos. Um caminho através de um ato de vontade consultiva de toda a humanidade, através dos seus líderes e dirigentes, para que se estabeleça a paz. E o que é um ato de vontade consultiva? É sentarem-se todos ao redor, né, de uma mesa e dizerem: bom, se a gente não tomar uma decisão séria, nós vamos para a segunda opção, que é passando por horrores inimagináveis. E essa decisão do ato de vontade consultiva ou dos horrores inimagináveis cabe a nós, humanidade. Nós estamos começando a ver, infelizmente, os primeiros sinais de horrores inimagináveis, né? No século XX, na década de 40, o bisneto de Bahá'u'lláh, que é o profeta fundador da religião Bahá'í, o bisneto dele, que foi o último numa sequência de figuras individuais que lideraram o movimento Bahá'í, a partir daí houve uma mudança para colegiados que são eleitos pelos Bahá'ís em cada cidade ou país. Então não existe clero, não existe liderança individual. Ele foi o último, digamos, líder individual, se quiserem colocar assim. Ele dizia, na década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial, que o que estava se vendo na Segunda Guerra não era nada. O que viria a acontecer ainda era algo que poderia passar por esses horrores inimagináveis, começando por uma previsão que ele fazia, que na época ninguém entendeu. Era a queima de cidades. O senhor Refém usa esse termo, a queima de cidades. E hoje nós estamos vendo, primeiro, vilarejos pegando fogo e sendo dizimados e desaparecendo por conta, na época se achava que queima de cidade poderia ter sido uma resultante de guerras, né? Mas nós estamos vendo que não são guerras que estão dizimando as cidades, é o desequilíbrio ecológico, é a crise climática, é o negacionismo que tomou conta desse planeta de uma forma inacreditável, que está levando agora a incêndios atrás de incêndios, né? Alguns criminosos, outros não, espontâneos, e que está levando o mundo a um início de
eu diria, perplexidade, né, com relação ao que está acontecendo. E por que isso está acontecendo? Porque está faltando o ato de vontade consultiva para dizer, peraí, o materialismo na forma que está instalado, o consumismo na forma que está instalado, esse, digamos, esse fascínio pelo mundo material que nos leva a querer consumir, está levando a um desequilíbrio total da esfera terrestre onde nós habitamos. E alguém está disposto a mudar o seu padrão de consumo? Eu diria, nem nós aqui nessa sala estamos dispostos. Porque uma pergunta que eu posso fazer é quantas toneladas de carbono nós emitimos com os nossos carros até chegarmos aqui. Que é o que leva à destruição da camada de ozônio, é o que leva ao desequilíbrio climático. E nós achamos que está tudo bem. Mesmo as soluções aparentemente verdes, elas não são tão verdes assim. Não sei se alguém aqui já tem carro elétrico, né? Está cada vez mais possível ter carro elétrico. Mas o carro elétrico é ótimo, porque a gente não queima combustível fóssil, né? Mas alguém leu nos jornais que nós vamos entrar na bandeira vermelha? E quando a gente entra na bandeira vermelha, porque não está chovendo o suficiente para encher os reservatórios de água, então você tem que ligar quem? As termoelétricas. Boa noite, pode entrar. Boa noite, Rafael. A sua presença estava sendo esperada conforme anunciado pelo Roberto. Então... Não, tem o sofá, não sei... Não precisam impedir o Rafael de sentar no sofá também. Pode sentar no sofá, por favor. Seja bem-vindo. Então, o que está acontecendo é que esse desequilíbrio que está havendo na face da Terra, que é um dos elementos que nos leva a uma destruição do planeta, e essa destruição do planeta nos vai conduzir a outras possibilidades de conflitos até então inimagináveis. Nós vamos começar a brigar por água. Vão haver conflitos armados para ver quem é que tem domínio sobre água potável. Porque se a gente continua com o nosso padrão de consumo, se a gente continua se esquecendo que vir de carro até aqui, a gente vai estar botando toneladas e toneladas de poluentes no ar. E se o que eu estava dizendo agora, eu lembrei do carro elétrico, né? E a bandeira vermelha, eu vou consumir energia que vem de termoelétrica. Porque a bandeira vermelha, quando acontece, ela nos impõe o consumo de energia que vai ser gerada por termoelétricas, que são movidas a quê? A óleo diesel. Então, deu tudo errado. Porque ter carro elétrico não significa nenhuma contribuição efetiva, né, para evitar, né? Como a gente está gravando, eu vou terminar e depois eu abro para os comentários. Tá bom, Rafael? Obrigado. Então, a questão toda é a seguinte: precisa haver um ato de vontade consultiva, ou seja, a humanidade tem que sentar e dizer: nós vamos continuar desse jeito ou nós vamos mudar esse padrão, seja da forma que vivemos, seja da forma que geramos conflitos, seja da forma com que não conseguimos nos entender, ou nós vamos, conforme as escrituras barrais alertam, eu não vou dizer que preveem, é muito importante ver isso. Ninguém está dizendo que é
previsto acontecer os horrores inimagináveis, porque nos é dada uma possibilidade, uma opção, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar mudar isso, né? Essa escolha se oferece a toda a humanidade. Sentemo-nos e decidamos o que nós queremos fazer desse planeta, não só na dimensão da sustentabilidade, não só na dimensão da economia, que gera desequilíbrios enormes e que geram conflitos, né? Mas na questão política, na questão social, na questão cultural também, porque não conseguimos aceitar outras culturas e por isso guerreamos. Então todos esses conflitos, eles têm que ter uma solução. O que os ensinamentos Baha'is trazem é que a raiz de toda solução se encontra no reconhecimento da unicidade da humanidade. Unicidade é uma palavra que nós usamos muito pouco na língua portuguesa, porque a gente acha que unidade e unicidade é a mesma coisa, né? Unidade significa a unidade dos dedos da mão, eles trabalham em conjunto, né? Mas são totalmente diferentes. Eu tenho unidade quando eu tenho diversidade, né? Fundamental a unidade da humanidade, tudo bem, mas esse não é o princípio fundamental. O princípio fundamental é a unicidade da humanidade. Ela é única, ela é a mesma, ela é igual, ela não tem diferenças. Enquanto nós não conseguirmos nos ver como uma única família humana, e esse termo família humana não é só um termo religioso, é um termo inclusive político, é utilizado na abertura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento das Nações Unidas que diz: nós todos constituímos uma única família humana. Mas nós não conseguimos ainda perceber que nós somos detentores dessa qualidade da unicidade, ou seja, todos nós aqui com caras diferentes, gêneros diferentes, passados diferentes, nós somos os mesmos. E esse preceito que eu pego dos ensinamentos Baha'is vem do fato do entendimento de que a alma humana, ela não conhece a diversidade. Ela conhece a identidade, cada uma das nossas almas tem a sua própria identidade, mas a alma humana desconhece gênero, desconhece nacionalidade, desconhece idade, desconhece tudo, porque ela é de uma dimensão que não é da dimensão desse mundo limitado, desse mundo cuja principal característica é a diferenciação ao máximo de tudo e de todos. Isso é uma característica meramente da nossa dimensão material. Ela não é uma característica da nossa essência espiritual. Então, quando nós reconhecemos que nós somos caracterizados pela unicidade, eu sou capaz de entender como eu sento em torno de uma mesa e vou dizer: ok, vamos resolver isso. Mas enquanto eu não me considero da mesma raiz dos demais, eu vou ter o conflito Israel-Palestinos, eu vou ter o conflito entre povos originários e povos dominadores, que consideravam os originários até mesmo sem alma, né? No início daquilo que a gente pode chamar de, corretamente eu diria, de invasão europeia nesse lado do planeta, né? No início, logo no início, os indígenas não eram considerados como seres humanos. Precisou haver um édito de um papa dizendo que eles têm alma, para que eles pudessem ser convertidos. Mas os africanos trazidos aqui na condição de escravizados, não. Esses não têm alma.
Até que depois, nos idos de 1700, depois de terem trazido já milhões de africanos na condição de escravizados aqui, né, é que mudou-se a percepção, porque era mais interessante batizar essas pessoas antes que pisassem aqui no Brasil, e eram batizados em uma condição absurda. Os navios que traziam os negros africanos na condição de escravizados ao Brasil paravam numa ilha para que houvesse lá o batismo e para que depois eles pudessem ser levados ao mercado. Recomendo profundamente a leitura de um livro que eu me encantei lendo agora nas minhas férias. É um tijolo de 970 páginas, o título é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É a leitura mais fundamental para você entender esse país. Você só entende esse país se você ler esse livro. Se você não ler esse livro, você vai ficar achando que entendeu as nossas origens, quem nós somos, o que a gente não entende. É um espetáculo de uma obra maravilhosa. Mas enfim, voltando. Unicidade. Nós precisamos reconhecer a unicidade da humanidade. Quando reconhecemos a unicidade, então eu sento à mesa com quem quer que seja, com qualquer língua que fale, com qualquer aspecto físico que tenha, com qualquer cultura que tenha, porque todo aspecto físico, cultura, cor de pele, sexo, se é homem, mulher, não me interessa, porque o que eu estou vendo é o elemento da nossa unicidade. E Baha'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í, diz que enquanto não houver o reconhecimento da unicidade da humanidade, nós não vamos encontrar nenhuma solução. A condição sine qua non para que se estabeleça um mínimo de tranquilidade nesse planeta é reconhecer a nossa unicidade. Agora, nem a todo mundo interessa reconhecer a unicidade, porque ainda se encontra prisioneira, né, de conceitos que são muito oportunos para que continue a dominação de uns sobre outros. Agora, por que existe a dominação de uns sobre outros? Pelo segundo elemento que Baha'u'lláh traz. Ele diz que esse mundo, esse plano terrestre, ele tem único propósito, que é o de exatamente oferecer à alma humana a possibilidade da sua evolução, do seu aprimoramento, para que numa próxima etapa da sua existência, que é uma etapa não material, que é uma etapa de uma dimensão que nós não conseguimos definir o que é, mas que não é física mais, mas onde nossa identidade se mantém, que é uma etapa espiritual, que essa é, na verdade, essa nossa condição aqui é apenas o início de uma caminhada. E o apego a esse mundo material não é digno dos seres humanos. Só que a briga toda que nós temos é por um pedaço de terra que nós vamos acabar enterrando os nossos corpos e que a alma não vai usufruir nada daquilo. Então, enquanto houver essa incapacidade da humanidade de reconhecer que a existência dela é, em essência, espírito, e que o mundo da matéria é apenas um instrumento para a nossa evolução, e esse apego existir, não vai haver razão de você querer sequer ouvir falar de unicidade da humanidade, porque você vai dizer, não, isso aqui é uma selva, a vida é só aqui mesmo, não tem mais nada, e eu tenho que usufruir ao máximo daquilo que esse mundo, esse plano tem a me oferecer. Fora ele, não há nada. E por que eu deveria me preocupar com o nada que vem depois? E daí eu vou lutar por aquilo que é meu.
E daí cai por terra todo um projeto de humanidade que é muito similar ao feto no ventre materno. O feto no ventre materno, ele tem uma existência para que ele possa desenvolver qualidades e capacidades que ele possa utilizar no mundo fora do ventre. Então ele desenvolve pés, mãos, ouvido, olhos, nariz, boca, pulmão. Ele não usa nada disso lá dentro. Não é verdade? Não usamos pulmão, nós não usamos olhos, não usamos pernas, não usamos boca, não usamos nariz, não usamos nada. A alimentação vem pelo cordão umbilical, circula e acabou. Se o feto fosse pensar que aquilo não vale nada, o que ele, se ele pudesse decidir, né? Ele não teria existência, porque ele diria, eu não preciso de perna, não preciso de mão, não preciso de olho, não preciso de nome, não. Só o cordão umbilical está ótimo. Eles seriam nada quando viesse a esse plano. Nós nos comportamos muito similarmente a esse feto que tomou a decisão de não desenvolver mão, pé, olho, ouvido, não sei o quê, porque diz, para que eu vou desenvolver qualidades como honestidade, amor, cooperação, humildade, generosidade? Não me adianta em nada aqui. Pode ajudar em alguma coisa, mas o que vale aqui mesmo é conta bancária, poder, e fazer valer aquilo que é meu, porque eu tenho direito, que é o grande mote dos dias de hoje, né? Você merece, você tem direito, isso foi feito para que você possa, o que quer que seja. Então, precisamos trabalhar a unicidade da humanidade na nossa cabeça, precisamos trabalhar também qual é a nossa missão nesse plano e para que nós existimos aqui. Com isso, a gente consegue sentar à mesa. Sem isso, nós vamos passar pela opção B, o plano B, que vai ter que passar por horrores inimagináveis, né? Até que a gente veja que o sistema que nós adotamos faliu. E é isso que é a essência da promessa de uma paz mundial. A paz mundial só vai acontecer se nós nos reconhecemos como uma única humanidade e nós nos reconhecemos como seres dotados de uma dimensão espiritual em que a sua dimensão física, material, é apenas um instrumento, é apenas uma etapa, é apenas um caminho que, comparado à infinitude, não é nada, não é absolutamente nada. E nós precisamos aprender a reconhecermos a nossa infinitude. A nossa finitude é muito fácil reconhecer, né? Hoje em dia, então, melhor ainda, com tantos telescópios espaciais, né? O Hubble e o outro, como é que chama? É um outro nome, né? James Webb, isso. Eu estava lembrando, tinha alguma coisa a ver com internet, mas eu não estava lembrando, o sobrenome dele, que é também, lembra isso, James Webb, que a gente vê o que é a nossa finitude. Nós estamos vendo imagens que se encontram a 11 bilhões de anos-luz da gente, ou seja, a luz caminhou 11 bilhões de anos para chegar até a gente. E para nós chegarmos até aquele ponto, nós teremos que caminhar 11 bilhões de anos à velocidade da luz, o que nós nem temos equipamento para isso. Nossa finitude é muito reconhecida, muito fácil de ser reconhecida. E a nossa finitude que leva também a esses conflitos, porque é a partir do reconhecimento da sua finitude que você resolve lutar por aquilo que é finito. Você quer porque você quer aquilo, né? Agora, a nossa infinitude é o caminho de nós chegarmos à paz, de nós reconhecermos a infinitude uns dos outros, que é a nossa dimensão única, de unicidade. Finalizando,
estou falando há 30 minutos, existem alguns combustíveis que alimentam esse sistema. Não reconheço a tua infinitude e, portanto, acho que eu tenho o direito de te subjugar aos meus desejos e caprichos e a tudo aquilo que eu quero, e não reconheço a nossa unicidade. Existem alguns elementos que são combustíveis para isso. O primeiro combustível é a desigualdade entre homens e mulheres. 50% da humanidade, até um pouco mais, né? As mulheres são mais do que 50%, se encontram ainda subjugadas por outros 50%. Enquanto esse jogo de não reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, né, nós vamos estar alimentando essa turbina do conflito. O segundo elemento que leva a gente, que alimenta esse conflito, é a intolerância religiosa. O não reconhecimento de que o diferente, o outro, a outra, é detentor de uma verdade tão bela quanto a minha, só que percebe e se aproxima dessa verdade de uma forma diferente, com palavras diferentes, com conceitos talvez diferentes, mas com essências iguais. Mas a intolerância religiosa é um outro combustível para isso. Terceiro combustível é o nacionalismo. E isso a gente vê o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. O direito que eu tenho, por ser uma nação, historicamente, eu havia subjugado você e você se separou de mim e você não tem esse direito e eu vou te invadir. E eu não quero, enfim, que você se associe a outra força militar da OTAN ou o que quer que seja. Desculpa, é qualquer coisa. Mas é fruto do nacionalismo. O quarto combustível, os extremos de riqueza e pobreza nesse planeta. As desigualdades extremas que nós vivemos, que nascem de um fazer egóico muito forte, né? Eu, os outros que se lixem, não me preocupo com isso. E daí então eu não consigo exercitar, por exemplo, generosidade. Eu não consigo nem, por a falta da generosidade, fazer com que recursos financeiros que muito bem podem ser direcionados a acabar com a fome, acabar com a desigualdade, acabar com a pobreza, a miséria absolutas, eu não consigo tomar a decisão de que isso é possível, né? Então eu coloco trilhões e trilhões de recursos financeiros para aquilo que não nos leva a esse entendimento. O quinto combustível é o racismo. E aí, pelo racismo, eu justifico toda e qualquer dificuldade que eu tenho de sentar à mesa com outros e dizer, ok, vamos resolver o problema. Então, desigualdade entre homens e mulheres, nacionalismo, intolerância religiosa, racismo e extremos de riqueza e pobreza, né? Talvez esses sejam os 5 principais. Agora, esses 5 principais, onde é que eu resolvo isso? Resolvo isso no coração humano. Estamos dispostos a enfrentar isso? Porque isso exige mudança. E aqui eu não estou falando agora para essa sala, né? Essa sala eu só falei aquela hora sobre o nosso padrão de consumo que a gente não está disposto a mudar, né? Mas nos outros, eu quero crer que essa sala não tem esse problema. Mas nós precisamos pegar isso e sermos capazes de levar mais e mais e mais pessoas e trazermos mais e mais convertidos para a ideia de que enquanto vivemos um mundo onde existe a desigualdade entre homens e mulheres, desigualdades extremas de riqueza e pobreza, onde o racismo esteja, a intolerância religiosa e o nacionalismo, eu não vou conseguir dar solução. Então, é um movimento duplo, tá? O movimento duplo é esse, existe uma institucionalidade que precisa sentar à mesa,
que são os grandes líderes mundiais, que são formados por nós, né? Não são alienígenas que sentam numa mesa, não são alienígenas que tomam decisões de Estado, né? Mas são seres humanos como nós, que não conseguem sentar à mesa porque precisam primeiro reconhecer aquele binômio. Parece muito estranho isso, né? Porque parece que para falar sobre paz mundial eu não posso falar sobre a essência humana, que é espiritual. Eu só posso falar sobre política, economia, mas não vem falar sobre essa coisa de espiritual, isso é coisa de religioso, fala para os religiosos. Mas, meu amigo, enquanto você não entender qual é o teu papel e missão nessa existência, você não vai conseguir sentar à mesa. Então, essa é a missão institucional. A missão individual é nós contribuirmos para criarmos sociedades onde a unicidade possa ser reconhecida e possa ser vivenciada não mais com esses combustíveis, os 5 que eu mencionei, que aí é conversa para uma outra oportunidade, falar o quê? Vamos falar sobre cada um deles, vamos ver como é que a gente trabalha cada um deles, né? E esse é o convite que a comunidade Bahá'í faz, né? De que essa conversa ela tenha uma segunda etapa, né? Que é como eu faço isso. Então, existem momentos, né? De você poder fazer, por exemplo, estudo e aprofundamento e mergulhar nessa história de como eu saio dessa armadilha fácil, né? Dessa arapuca que são esses 5 combustíveis. Porque é fácil cair nessa arapuca, né? Volto a dizer, não essa sala que está aqui, mas nós precisamos ensinar os outros. Então, para aprender a fazer isso, e esse trabalho é feito com pessoas adultas como nós, mas também com crianças e também com jovens e também com adolescentes, onde existe todo um círculo, né? Muito numa ideia freiriana mesmo, né? Eu diria que Paulo Freire é muito o inspirador disso que a comunidade Bahá'í faz, né? De sentarem-se todos e estudarem algo onde não há o educador e educando, eles se mesclam, né? Não existe educador e educando, todos são educadores, todos são educandos, né? Esse conceito freiriano é importantíssimo, porque se a gente continuar com o mestre e alunos, né? De novo tem alguém que manda, alguém que obedece, e isso tem que acabar na face da Terra, né? Nós precisamos ver que todos nós somos capazes de sermos os vetores, promotores da mudança. Eu não tenho que esperar que alguém faça por mim, né? É isso. Muito obrigado.